Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo dessa semana eu decidi trazer um vídeo falando sobre o meu primeiro semestre na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Eu já faço há 2 anos, então já se passaram 4 semestres. Eu sei que eu tô atrasada porque eu deveria ter gravado falando sobre cada semestre assim que eu terminei ele. Então eu vou começar a trazer esses vídeos, então eu já vou gravar os 4 vídeos dos 4 semestres que eu já tive. E esse ano de 2018 vai sair então todos os vídeos certinhos de cada semestre que eu vou ir terminando e já vou direto gravar para não ficar tão atrasado como foram esses 4 semestres. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre as minhas dificuldades, sobre as provas, os trabalhos e sobre as matérias que eu tive no primeiro semestre. E eu espero que vocês gostem do vídeo e se gostar não esquece de deixar um gostei, se inscrever no canal e se você já é inscrito é só ativar o sininho das notificações. E não esquece também de me seguir nas redes sociais, que eu sempre deixo passando aqui no vídeo e deixo sempre aí na descrição, tá? Então bora descobrir como foi o meu primeiro semestre. No primeiro semestre a gente teve desenho de arquitetura e eu tô aqui com alguns trabalhinhos e projetos que a gente teve que fazer. Então eu vou mostrar pra vocês quais foram. E nessa disciplina de desenho de arquitetura, o professor mandava a gente imprimir folhinhas assim, olha. E nessas folhas tinham plantas, então a gente tinha que pegar essas plantas e fazer elas e desenhar elas do tamanho normal em uma folha maior também, com as medidas certinhas usando o escalímetro. Então aqui tinha tipo as medidas das janelas, tinha tudo certinho e todas as plantas também tinham as suas medidas. Como a gente estava no primeiro semestre, então a intenção era que a gente se familiarizasse com os materiais que a gente tinha, porque a gente não sabia usar direito o escalímetro, os esquadros, então era mais pra gente se familiarizar com as plantas e tudo mais. Então a gente tinha que desenhar, então todas aquelas plantas que estavam lá, ó, se transformaram em plantas maiores. Então, ó. Pode ver que a maioria teve bastante errinhos, por conta da gente ainda não saber direito como fazer. E uma outra coisa são essas folhas aqui, que são horríveis para desenhar. É um canson mais durinho, sabe? Eu prefiro aqueles papéis manteigas para fazer as plantas e os outros projetos que eles pedem, que eu acho que é bem mais fácil para apagar. Essas daqui eu usei tipo no primeiro semestre e depois não quis mais usar. E aí esse mesmo professor de desenho de arquitetura passou também esses daqui também, ó. Esse aqui já foi no papel manteiga, que é bem mais fácil para poder apagar e para poder desenhar também, ó. E esses foram os trabalhinhos que a gente tinha que fazer em desenho de arquitetura. Foi uma matéria que eu não tive tanta dificuldade, na verdade só tive dificuldade na primeira semana, que era em questão de saber usar o escalímetro. Essa coisa de escala no primeiro momento é bem chatinha, porque você não sabe qual é a escala que você vai usar primeiro, e aí cada escala dá uma mudada nas medidas, você fica meio perdido, mas depois de algumas semanas você já consegue fazer suas plantas mais fácil, né? Porque até você vai pegando mais o jeito. A próxima matéria foi a matéria de desenho livre. E essa matéria, como eu cheguei atrasada, foi uma matéria que eu senti um pouco de dificuldade, porque já no meu primeiro dia o professor já pediu pra gente sair da sala e fazer as perspectivas. Só que ele já tinha explicado pro pessoal como fazia essas perspectivas e eu ainda não tinha noção. Então eu tive que tentar fazer o que eu achava que estava certo. Mas aí eu cheguei em casa e comecei a tentar desenhar em perspectiva do jeito que ele queria, porque ele sempre queria com 2 pontos de fugas. Então foi tipo uma matéria só nisso, fazer desenhos em perspectiva. E as provas dele também eram assim. Ele mandava a gente sentar lá todo mundo solitário, individualmente, e mandava a gente fazer um desenho em perspectiva com 2 pontos de fuga, ou do seu quarto, ou alguma outra coisa que você quisesse fazer. Então era bom porque você podia, sei lá, pegar um desenho mais fácil para não correr o risco de tirar uma nota ruim, o que é muito difícil, porque mesmo você escolhendo desenho mais fácil, o professor ainda achava erro. E eu vou mostrar para vocês
os desenhos que a gente fez. Esses daqui são desenhos que ele pedia pra gente pegar na internet mesmo. Era só treino, então a gente não ganhava nota nas aulas, era só no dia da prova. Então a gente treinava em casa. Então esses foram os treinos que eu fiz, ó. E essas eram as folhinhas que ele pedia pra gente imprimir, só pra ter uma noção. Então a gente imprimia as folhinhas pra saber fazer. E essa daqui já era na prova, ó. Então esse foi um desenho que eu usei numa prova, que eu tirei 5, ou seja, pra você ver como era duro fazer esses desenhos na aula desse professor. Porque eles são muito, tipo, foda, sabe? Eles descobrem o erro lá rapidinho. E esse desenho aqui foi, acho que da AV1, AV2, sei lá. Esse aqui foi da AV2 e esse aqui foi da 1. Esse aqui foi, tipo, o mais feio que eu fiz, porque como eu comecei a não saber direito, eu falei, é melhor fazer uma coisa mais simples, ó. Tentei fazer meu quarto, mas saiu todo cagado, como vocês puderam ver. Então essa foi uma aula, assim, também. E foi um pouquinho difícil, porque perspectiva é bem chatinho. Sempre muda alguma coisa, ou é um ponto de fuga, ou são 2 pontos de fuga. E aí tentam te fazer não usar régua, o que é muito difícil, porque se com régua a gente já erra os pontos de fuga, imagine sem régua. A gente também teve estética e estudo das artes, que basicamente era uma aula de história da arquitetura, história da arte, porque ela chegava lá e explicava sobre história da arquitetura, história da arte e tudo mais. Foi uma matéria que eu não tive dificuldade, e não foi nem difícil por eu ter entrado atrasada, também não acabou nem tendo dificuldade, porque como era uma matéria que a professora falava e usava slide, então na hora de aprender a matéria para fazer a prova foi bem mais simples e foi bem fácil. Então foi uma coisa que eu não tive dificuldade, até porque eu também gosto de história, gosto desse tipo de matéria, então foi bem simples. Eu consegui guardar bem facilmente e consegui as notas certinhas. Na verdade, dessas 3 matérias que eu já falei, eu consegui as notas, consegui notas boas e consegui passar de boa, sem nenhum problema. Também tivemos estudo da percepção e da forma, que era uma aula que ela passava uns desenhos pra gente fazer, cores também, que era tipo um treino pra gente saber as cores e tudo mais. E eu fiquei com um trabalhinho só, porque os outros ficaram com a professora. E foi esse trabalhinho aqui, que ela pedia pra gente escolher algum desenho, desenhar. E baseado nesse desenho, a gente tinha que tirar partes dele. Ou seja, a gente tinha que tirar, se eu desenhei esse rosto, eu tinha que tirar partes desse rosto. E aí no final, ela queria que você fizesse um desenho só com as partes do rosto. Então foi, tipo, muito difícil. Então eu tentei, tipo, inventar uma coisa nada a ver aqui, parecendo um desenho de escolinha de criança, sabe? Essa foi uma das matérias mais fáceis do semestre, eu acho, do primeiro semestre. Foi a mais fácil, porque não tinha tanta coisa pra gente ficar quebrando a cabeça. A gente também teve geometria descritiva, que acho que pra mim foi uma das matérias mais difíceis do semestre. E não era uma matéria difícil, mas por conta de ter entrado atrasado, faltava uma semana para eles começarem as provas. E essa foi uma matéria que, tipo, como eu não tinha muita amizade no começo, eu não tinha ninguém para me ajudar nessa matéria. E digamos que a professora também não deu muita força. Então foi uma matéria que, se você perdia uma aula, você já não sabia mais nada. Ela deu um trabalho nessa disciplina, a professora, que era pra gente fazer uma luminária geométrica. Então eu pedi pra Deus, por favor, faça com que essa luminária tenha uma pontuação alta, tenha uma nota alta, porque assim fica mais fácil. Mas aí adivinha quanto de pontuação de nota que ela deu pra cada luminária? A luminária ia valer tipo 1 ponto, então não ia me ajudar em nada se eu fizesse essa luminária. Mas aí eu vou deixar a foto dela aqui, que eu ainda tenho no computador e tudo mais. Vou deixar ela aqui pra vocês verem como ficou a luminária. Então foi uma ideia de luminária, tipo, de fazer com palitinhos de sorvete e em uma forma meio geométrica, então ficou bem legal. Eu gostei bastante de fazer esse trabalho, só fiquei muito chateada por não conseguir ter nota suficiente nessa matéria. Eu acabei reprovando, então eu vou ter que fazer ela novamente antes de me formar, o que é muito ruim. Mas não foi uma matéria que
que, por exemplo, eu estudei e tudo mais e ia saber, então eu não me culpo tanto por ter pegado DP nela. Por último, a outra matéria que a gente teve foi Práticas Investigativas 1. Essa matéria é uma matéria bem fácil, até porque pra gente fazer ela, a gente tem que ir mais cedo pra faculdade. Então, se você entra às 7, você tem que estar lá na faculdade às 6, porque aí é 1 hora de aula dela antes de começar a outra aula. E aí, nessa aula, o professor geralmente pedia pra gente fazer alguma coisa, ou ele ensinava a gente a fazer algum tipo de redação. É meio que um complemento pra te ajudar a escrever, pra te ajudar a pensar sobre outras coisas também, mais voltado à arquitetura. Então, na Práticas Investigativas 1, ele passou uma matéria, mas eu não tenho o caderno aqui para mostrar para vocês as matérias, mas eram relacionadas à arquitetura. Então, a gente fazia uma provinha sobre ela. Foi uma prova super fácil. A matéria também é super facinho, como eu falei, é só um complemento, só pra gente ter outro tipo de percepção também. E a maioria das coisas, para vocês terem noção, na Práticas Investigativas 1 era mais para nossa escrita, sabe? Então, pode ver que ele passou um trabalhinho que a gente tinha que pegar um assunto da matéria de História da Arquitetura, que foi aquela Estética e Estudos da Arte. Então, a gente tinha que pegar um assunto de lá, no caso eu peguei o Renascimento, e aí você tinha que falar com as suas próprias palavras sobre o tema. Então, ó, foi super facinho. A gente só precisava falar sobre esse tema que a gente escolheu relacionado a esse assunto que a professora deu na outra matéria de História da Arte, História da Arquitetura. Então, essa não foi uma matéria difícil, foi uma matéria fácil. Ela e a Estudo da Percepção e da Forma foram 2 matérias que foram bem fáceis no primeiro semestre. Não deram tanto trabalho assim pra gente, muita dor de cabeça. Mas calma que era só o primeiro semestre, vocês ainda vão me ver sofrer muito aqui ao longo dos vídeos que eu vou falar sobre os outros semestres. E então, esse foi o vídeo falando sobre o primeiro semestre e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar um gostei, como eu falei, e se inscreve aí no canal, segue lá nas redes sociais e até o próximo vídeo.